Opinião, você tem. Amigos internautas, hoje nós vamos abordar um tema bastante curioso para a sociedade e que foi tabu aí em muitas etapas da vida, acho que de todos nós, assim como na minha, na de vocês. Hoje o nosso convidado é o famoso André Luiz Vicário. Vocês não vão saber quem é, né? Mas se eu falar que é o Picolino, todo mundo vai saber quem é. É o tatuador, um dos melhores profissionais da nossa região. Eu diria até que um dos melhores do estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil. É um cara profissional, tem um histórico já de vida, 24 anos tatuando. E hoje nós vamos desvendar os caminhos da tatuagem, desde os primórdios, desde a primeira Múmia, né? múmia, a ótese, que foi encontrada há 3.000, estava enterrada há 3.100 anos aproximadamente, antes de Cristo, e foi encontrada aí no século XIX, com várias tatuagens, e nós vamos falar muito sobre ela. Hoje que ela eu acho que é a múmia mais comum ou a mais famosa do mundo das tatuagens. Mas vamos desvendar esse mundo com ele, que sabe tudo sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, meu jovem e destemido amigo Picolino. Boa noite. Muito obrigado. Picolino, eu acho que assim, nós iniciamos aqui falando sobre tabus da sociedade. Tatuagem até, vou falar aí, vai, eu vou estourar um pouquinho de tempo, porque eu tenho um pouco de idade. Até 30 anos atrás, era impensável para várias camadas da sociedade. Era tabu religioso, tabu social, né? E tinha muita dificuldade, principalmente para o adolescente, em chegar no pai e dizer que ele queria fazer uma tatuagem. Hoje o adolescente faz e depois fala para o pai, olha, eu fiz. Antigamente não, tinha que pedir e o pai tinha que deixar. Nesses 24 anos você viu muito disso? Você pegou um pouco dessa época, não? Dessa época desse tabu, dessa coisa fechada? Eu peguei, sim. No começo, a gente via muita tatuagem em filmes, né? Filmes americanos, muito punk, né? Naquela época, dentro da cultura punk, a gente via as tatuagens, e é aí que eu fui me apaixonando, inclusive. Então, antigamente, ao contrário de hoje, um menor conseguia tatuar num estúdio. Não era proibido, o menor chegava, só que assim, o menor que fizesse era expulso de casa. Claro. Coisa que a gente não vê mais hoje em dia, um pai expulsar um filho, mas na época expulsava. E eu lembro que logo que eu comecei aqui em Pederneiras, era engraçado, que conforme eu andava na calçada, pessoas que me viam, que sabia que eu era tatuador, mudava de calçada, não passava do meu lado, assim, era um negócio muito. Nos dias de hoje, o que aconteceu, assim, que é um comparativo? Hoje é proibido tatuar menores, mas, em compensação, muitas vezes os pais deixam os menores fazer. É que a lei não deixa, mas os pais deixam, porque não é mais esse tabu. Você vê, a polícia militar, se eu não me engano, há 2 anos atrás, foi liberado tatuagem até a mão. Foi assim o que mais demorou no Brasil, eu acho que Sim. foi para liberar para a polícia militar. Mas você vai em hospitais, você vê médicos, você vai em lojas, mercados, você vê atendentes. Hoje em dia acabou, né? Jogador de futebol hoje é o maior, eles são os maiores estímulos para molecada que quer tatuar é ver o braço dos jogadores fechado. Então, assim, eu vi a tatuagem sair do escondido, das minúsculas na virilha, na nuca, tudo mais escondidinho. Inclusive, muito homem tatuava na virilha naquela época para esconder também. Tá? Braços e mãos fechadas hoje em todo Sim. mundo. E historicamente falando, já que nós estamos falando da ótese aqui, que é a múmia mais famosa da história das tatuagens, é lógico, ela foi encontrada nos Alpes, no gelo, né? Então, muito provavelmente teve aí toda a pele preservada durante esses mais de 5.000 anos sob o gelo. E foi se percebido, tanto pela história quanto pela ciência, depois estudando o corpo dessa múmia, de que ela tinha as tatuagens nas linhas da acupuntura. Então, há 5.000 anos, a gente podia entender que a tatuagem era usada de forma medicinal. Depois nós tivemos o período já egípcio, que já existe, já tem históricos de múmias que foram encontradas no Egito tatuadas, mas em especial nas virilhas, principalmente múmias mulheres, que era por conta de que as mulheres grávidas no Egito tatuavam as virilhas para
para que o parto fosse um parto bom, né? Então, e aí depois nós tivemos o período romano, em que os romanos tatuavam os presos, né, conforme os crimes que eles haviam cometido. E a partir daí, entrando pela Idade Média, é que a gente teve talvez essa criminalização da tatuagem. E aí você acabou de citar aí, década de 60, 70 e 80, os punks eram muito comuns, né? A gente via em filmes, inclusive, né? Os músicos, né? E Músicos. aquilo não era muito bom para a sociedade da época. Também no Japão, né, a gente tem o exemplo da Yakuza, que foi também uma coisa que eu acho que ligou muito a tatuagem ao crime, que eles faziam muitas tatuagens dentro da cadeia, e aí quando eles saíam, para não ser reconhecido, eles faziam aqueles fechamentos, com aqueles trabalhos pretos enormes, para cobrir as tatuagens de cadeia. Então, normalmente o Yakuza, ele andava com a manga, né, e dali foi para o México, que difundiu muito também a tatuagem nesse mundo criminoso, que tem uma máfia, MST, eu não lembro as siglas, assim, que eles tatuam todo o rosto e tal. E isso tudo vem dos anos 80, eles agiam com muita violência, estupro, a máfia japonesa também. Sim. Então isso, na época, acabou começando a queimar a, a arte que é a tatuagem, né? E até hoje, se for ver, infelizmente, a gente vê caso do crime de hoje em dia, usar símbolos chineses que são famosíssimos, como o yin yang, a carpa, que tem o seu significado verdadeiro oriental, usar para o crime. Inclusive, Hoje em dia, se o Jesus moleque... Cristo, Nossa Senhora Aparecida também parece que tem Tudo, eles colocam significado, também, né? é que hoje em dia, assim, perante a polícia, é mais as carpas, tal, que são desenhos lindos, Palhaços. só que se o moleque tatua uma carpa hoje, não vai saber o que que é, vai apanhar ou não, mas vai sofrer um preconceito. Então, o crime, como sempre, ele acaba, por um lado, atrapalhando um pouco a nossa arte, que é uma, pô, você tá andando com uma obra de arte no corpo, você tem uma que eu fiz e sabe o Claro, que... claro. Então, é uma coisa que, pô, dá dó de ver E para mim acontecer. sempre foi um tabu também tatuagem, porque na minha época, e se minha mãe tivesse viva, muito provavelmente ela não iria aprovar a tatuagem que eu fiz. Para mim sempre foi um tabu. Tanto é que você lembra que foi quase que uma novela, né? O nosso trato com essa tatuagem. Resolvi fazer depois de 50 anos de idade. Paguei para não se arrepender, paguei primeiro para depois ir fazer, Depois né? voltar Então, para mim, foi um tabu e que quebrou eu um paradigma, né? quebrei na minha mente. Inclusive, até disse que vou fazer outras, mas a minha namorada que está aqui disse que não, que chega de tatuagem. Eu queria até fazer mais duas, mas ela disse que não, não é para fazer, então não vou fazer. É, Mas esse paradigma, essa coisa de esse esse preconceito. preconceito, ele surgiu muito, é claro, por conta dessas máfias, por conta de bandidagem, por conta de tatuagem de cadeia, né? Mas hoje está vindo quebrando isso aos poucos, Acho que as pessoas com estão... raríssimas exceções, e você citou carpa, palhaço, mas eles estão usando outros tipos de símbolo. E aí você vê hoje tanto pessoas novas quanto meia idade e até com um pouco mais de idade como eu, se interessando por uma tatuagem. E a tatuagem, é claro que não foi por isso que eu fiz, mas a tatuagem também, no período das cruzadas, era símbolo de virilidade, era símbolo de machismo, era símbolo de uma série de coisas, né? E depois foi distorcendo conforme veio a história, cada um usando da forma que queria usar. Olha, essa semana, falando na questão de idade, eu tive uma experiência, um senhor de 72 anos me procurou para tatuar uma tartaruga que, para a vida dele, ele até me pediu para não entrar em detalhes quando eu fosse, mas para a vida dele tem uma simbologia gigantesca, é um negócio muito forte para ele. E foi um prazer, assim, ele 72 anos. E a tatuagem hoje, ela pode ser procurada muito como... Vamos por assim, o nosso corpo é um templo, é o nosso templo, é que nem a nossa Claro. casa. A gente vai enfeitar ele como a gente acha que vai ficar bom. Na sua casa você não põe um quadro na parede, pinta uma parede colorida, muda. Sim. O corpo nosso é a mesma coisa. Então tem gente que carrega tatuagens como amuletos, como esse senhor está carregando. Tem pessoas que usam tatuagem como uma forma de proteção, que acredita que aquela imagem vai proteger, vai trazer alguma coisa. Como forma de resiliência, da pessoa olhar naquela tatu e ter força para a vida. Então, se a tatu,
ela é muito mais que qualquer preconceito. É que as pessoas que estão fora do corpo tatuado não entendem e não querem entender a cabeça do tatuado, eles só querem manipular. Sim. E, na verdade, a importância que a tatuagem tem para o tatuado é muito grande. É muito grande o de hoje em dia, sabe? E é isso que a gente tenta mostrar através da arte mesmo, que dá para fazer obras lindas, como cena de filme que eu já fiz, pessoa que faleceu, retrato na pele. Eu vi uma do Messi que você fez, Nossa, maravilhosa. do Messi também, aquela da Copa, um cara que gosta muito Eu daquela não teria cena, coragem de fazer, não, mas o cara entendeu? fez do Messi segurando a taça aí. Cada um leva no seu corpo ali uma coisa que para ele simboliza muito, assim, né? E dentro dos materiais que a gente tem na mão hoje, cara, dá para fazer qualquer coisa, dependendo do É caderno. porque tatuagem, aí agora eu aprendi isso com você, tá? Ela tem vários estilos, né? Não só estilo, acho que não é estilo que eu quero dizer, Estilo. são formas, né? É tipo, você faz hoje realismo, né? Você faz Isso. um estilo realista, né, de tatuagem. E tem as tradicionais, que são, acho que são as que usam mais tintas, é isso mesmo? É essa a diferença entre elas? Hoje o cenário da tatuagem é muito dividido igual o cenário musical. A gente tem o rock sertanejo, samba. Sim, Então, assim, a gente tem o realismo preto e sombra, que é o que eu gosto, que a gente tenta chegar ao máximo num papel, numa fotografia. sim. Tem o realismo colorido, tem o tribal maori, tem os black work, que é o que você quis dizer, que é a Sim. tatuagem que é mais feita, que é Uhum. as pequenininhas, rápidas. Aí tem as coloridas, tem o fine line, que a mulherada faz muito, que é aquela tatuagem só de tracinho Fininha, aquela fino. fininha. Tem pontilismo, tem rastelado. Hoje, numa convenção, cara, você vai encontrar mais ou menos umas de 14 às vezes 12, 14 categorias de tatuagens para competir. Hoje a arte está muito aberta, assim, sabe? Tem muita Você coisa. trabalha com todas ou você tem uma linha O meu específica? forte é o realismo preto e sombra e as tatuagens preto e sombra em geral. Certo. Gosto muito, faço muito bem, estudo. Faço muito black work, que é o estilo que a galera procura muito. Os comerciais mais simples também, símbolo do infinito, Sim. nomezinho. Faço. Faço fine line. Faço um pouco do colorido do comercial. O que eu não faço assim, é mais fácil falar. Eu não faço o realismo colorido. Faço o realismo de pet, de cachorro, de gato, colorido eu faço. Uhum. Mas realismo de rosto, assim, colorido e outros eu não faço. Eu acho que dentro dos estilos é só o realismo colorido que eu não faço, assim. Sim. E tem um estilo que chama Trash Polka, que eu nunca fiz, que inclusive tem um amigo meu de Bauru ali que manda muito bem. Esse se pegar, eu faria também. Hoje temos estilos de mangá também. Nossa, tá um leque Os gigantesco. mangás estão muito comum, né? Muito na moda, principalmente por causa da moda coreana, japonesa, Isso, que tá entrou em no negócio de alta, música, e tal. O tá em pessoal tá alta. usando Não bastante. é o meu forte, o mangá. Eu faço ele mais em preto e sombra, Sim. mas no colorido eu já não. Mas assim, também a gente faz, tem procura. E hoje tem tatuadores, que nem aqui em Pederneiras, a gente tem um tatuador que se destaca bastante com os mangás também, sabe? É legal que cada tatuador ele vai e foca mais numa área, estuda ela e eu sou versátil porque eu preciso viver, Sim. a gente precisa de dinheiro, Claro, né? claro. Mas tem tatuadores que são mais radicais, que procuram viver só da arte que gostam. Eu conheço tatuador que só faz realismo. Às Sim. vezes o cara pega um pouco menos de trampo e tal, mas ele especializa naquilo, fica muito bom, cobra o valor que ele acredita que vale a arte dele, sabe? Então tem. Só que é assim, você se destacar num estilo só é luta, sabe? Que é o que eu tô buscando. Eu quero me destacar só no realismo, assim, preto e sombra. Eu quero ficar mais nessa área. E qual é a faixa etária média do público que procura tatuagem hoje? Você acha que nos últimos 5 anos, por exemplo, vamos pegar aí os últimos 5 anos, até porque a gente teve uma pandemia no meio dos últimos 5 anos. Esse público tem aumentado ou tem diminuído a faixa etária que procura tatuagem? Não, Hoje é mais comum no jovem, no adolescente, não, hoje a galera aí de 23 a 33, 35 tá procurando e bastante. tudo de primeira viagem, ou a grande maioria já tem uma e Ou quer tem uma fazer outra? antiguinha e quer aumentar, muitos de primeira viagem, assim. Eu tô pegando muito um pessoal de 35, às vezes 40, de primeira viagem também. Como eu, por exemplo? Mudou, assim, essa questão mudou bastante, cara. Molecada hoje em dia, cara, tatuagem hoje em dia tá caro se for ver, assim, porque Claro. o material hoje é muito. E a molecada hoje não quer gastar muito, não, sabe? A molecada às vezes até faz, mas procura outros.
estilos de tatuadores, assim, vamos se dizer. Mas Então, eu, para tatuar, para fazer minha tatuagem, primeiro eu fiz uma pesquisa até que regional. E até te liguei uma vez perguntando para você sobre algumas coisas. Mas assim, eu senti muito pouca dor, a dor foi só no finalzinho lá, quando eu estava terminando mesmo. ardência. Mas eu não tive dor nenhuma, você viu, a gente ficou lá, eu fiquei com acho que 4, 5 horas, foi de boa. Por quê? Porque eu pesquisei que o equipamento em que você usava era de última geração. Sim. Agora, é aquilo que eu falo, né? Tá caro a tatuagem, sim, mas um equipamento desse também não é barato. Agora, se o cara quer sofrer naquelas agulhinhas lá porque é mais baratinho, fazer o quê? Paciência, né? Tem uns masoquistas que gostam de fazer o quê? Equipamento, produtos que a gente passa, que nem eu passo uma manteiga na pele ali, que ela ajuda a aliviar muito na hora de Sim. aplicar. Essa máquina, né, a agulha dela com a ponta, ela tem um sistema que ela dá uma amortecida na agulha antes de bater na pele, e tem tudo isso, sabe? E investimento muito em material, em cursos também, questão de profundidade. Tem muito tatuador que está naquele pensamento antigo que pegar tinta na pele é aprofundar a agulha. Não, hoje tem estudos que mostram que quanto menos a gente furar, melhor a pigmentação vai ficar, porque não vai criar um machucado, não vai criar casca. Você pode ver que sua tatuagem não criou casca. Não criou. Sua tatuagem acho que não sangrou a tatuagem inteira. Não. Entendeu? Hoje mudou muito. Você pega a tatuagem aí há 15, 20 anos atrás, era normal a tatuagem pingar sangue naquela Nossa, época. a minha não saiu Era sangue normal. Hoje em dia evoluiu muito. E tem tatuadores também que se dão muito bem com aquelas máquinas antigas. Os caras desenvolvem uma regulagem deles, eles deixam a máquina macia. Mas assim, aí os caras são ninja, merecedor do que eles conseguem, porque tem que fazer milagre, cara. Falando nessa questão da profundidade da agulha na pele, a partir da descoberta das múmias, principalmente egípcias, que tinham tatuagens, a ciência descobriu que a tinta usada era uma tinta vegetal. Uma tinta vegetal que pegava só na primeira camada da pele, ou da derme e na epiderme. Ela não atingia camadas da pele, a não ser a camada superficial da pele. E essas múmias foram encontradas, se não me engano, em 1970, entre 70 e 75, elas já tinham 4.000 anos. E as tatuagens ainda estavam lá, a tinta ainda estava lá, né? E era uma tinta vegetal que, inclusive, hoje essa técnica parece que está voltando. É o uso da tinta vegetal e da superficialidade na pele, né? Para que fique mais, né? Fura pouco, fica mais. Tem uma explicação biológica bem clara para isso, que é assim, o que a gente tem na nossa pele, o que você está aí na sua pele não é tinta, é tudo célula sua morta e colorida. Quando a gente aplica tinta na pele, ocorre um processo biológico, se eu não me engano, é fagocitose o nome. O pigmento está ali, explicando de uma forma mais... E a célula está aqui. A célula absorve o pigmento, fica na cor dele, morre e fica parada no lugar. Sim. Então, a partir desse princípio, que a gente tem aqui, é tudo célula morta e colorida, o que acontece? Quando você faz um ferimento muito profundo, vai causar uma regeneração maior, formando casca e fazendo vir células novas, expulsando essas células mortas. Então, é muito simples. Quando você não machuca, as células cicatrizam e ficam aqui. Por isso que a pigmentação fica mais... Só que hoje em dia, os cientistas mesmo, o pessoal os pesquisadores, estão indo a fundo na tatuagem, porque hoje em dia é um mercado, sabe? Tem tatuadores renomados aí que a gente conhece, aí que a gente sabe que o nego ficou milionário com Inclusive, tatuagem, é o único mercado que entre 2020 e 2022 teve um acréscimo de 24% do público, ou seja, se você considerar a época da pandemia, 21 e 21 e 22, foi o único segmento que cresceu, foi o da tatuagem, 24% em média. Posso te falar da minha carreira. A pandemia foi um momento muito triste para o Brasil, claro, para todos nós, assim, né? Um negócio pesado, morreu muita gente, muitos comércios fecharam, mas para mim foi a melhor época dos últimos anos. Sim. Eu trabalhei demais durante a pandemia. Aqui no nosso município foi liberado a gente trabalhar com um cliente dentro do estúdio, de porta fechada, com o único cliente que estava tatuando. Acho que devido ao pessoal não sair, não gastar com outras coisas, cara,
trabalhei demais na pandemia. A pandemia cresceu muito, realmente, e até hoje não parou. Como Sim. eu te disse, nossa, essa semana minha vou trabalhar sábado, domingo, segunda, vou virar a semana inteira. O negócio tá muito bacana, cara. E o estilo do público seu? O estilo do público seu, que eu digo, da tatuagem, né? Então, exemplo, eu tiro como exemplo eu, não tenho um estilo de ser roqueiro, maloqueiro, não, que era o que vinha antes lá, 20 anos atrás, que tinha-se isso. O cara fez uma tatuagem, ele tem que ser roqueiro, maloqueiro, ou ele foi preso. Então, esse estilo veio mudando nos últimos 20 anos. Nos últimos 5 anos, esse estilo abriu, né? Nós vimos aí muitos artistas, inclusive artistas sertanejos, com tatuagens com quase o corpo todo, né? E isso foi abrindo mais para as pessoas. Qual é o estilo do público da tatuagem hoje? Olha, Pelo menos o público que você isso que eu ia atende ali. falar, tem estúdios que são para certos estilos e atrai aquele estilo. O meu público hoje é muito igual a você mesmo. Pessoas comuns, assim, na sociedade, que têm o seu trabalho, a sua vida normal, que vestem uma roupa, sabe, que não põe estilo nenhum. Eu tenho hoje muitos clientes assim. Eu tenho engenheiro de robótica, eu tenho empresário, eu tenho pessoal que trabalha em fábrica, tenho, às vezes, serventes de pedreira, assim, várias classes e vários estilos. O público hoje que eu menos tatuo é o público do rock and O roll, vamos público do supor. rock and roll. Cara, não tem mais, cara. Eles já estão todos Não, tatuados, não né? Já estão com o tem, corpo sabe? todo Deu uma fechado. sumida, é. Então mudou hoje, punk hoje em dia, você não acha mais. Galerinha das rave, assim, também não tatua muito. Então Sim, hoje são pessoas mesmo comuns, tradicionais, né? que estão procurando a tatuagem. Então é muito legal essa questão do público. A gente conseguiu quebrar essa, como voltando na questão do paradigma de que tatuagem era coisa de roqueiro, de Sim, hippie, sim. não, de revolucionário, de É, não. é. Hoje tatuagem é para todos, assim, é muito bacana. Você tem quantas tatuagens no seu corpo? Então, eu acho que eu tenho mais ou menos umas 32, 28, só que juntou tudo, então, que nem braço eu considero uma só, eu tenho algumas no peito, tenho outro braço fechado E aí também. fecha-se para considerar uma só. É, Faz 10, aí você fecha, vai vai fechando os meses, fala, ah, aqui é juntando, uma só, não virou são um 10, né? projeto só, É, fica mais mas é fácil. tudo meio que picado, é vários Sim. desenhos. Aí é você mesmo que faz, você vai em outro, Eu como que funciona? andei fazendo uma cobertura no meu braço eu mesmo, mas não consegui terminar. Aí eu tenho assim, meu braço tem tatuagem do meu filho quando tinha 4 anos, da minha filha quando tinha 4 anos também, de amigo meu, pessoa que eu gostava, que nunca pensou em tatuar. Eu falei, Tó, tatua aí. Tem uma ruda que inclusive que é do amigo meu que nunca tatuou. Então eu tenho assim, é muito, não é, as que eu comecei eu não consegui terminar nenhuma, e tenho muita para terminar assim, O seu estúdio tem o nome de Sol e Lua, é isso? Sol e Lua. E tem algum simbolismo, não? Sol e Lua, eu sou um cara que eu sou muito ligado em energia, em equilíbrio. Eu acho que a gente sempre, eu pelo menos, eu tento sempre buscar o equilíbrio, assim. Sim, E meu pai sempre falou, André, tudo pode, desde que se tenha equilíbrio, exato. sabe? Então eu tento sempre andar nessa. E nada melhor que o Sol e a Lua para representar. Isso foi mais uma questão energética mesmo, assim. Legal. E agora um fator assim, legal na questão que você falou do nome, né? Eu sou muito conhecido como Picolino há muito tempo, desde quando eu sou criança, que eu ia na piscina, no clube no inverno. Esse cara é o Picolino do pica-pau, aquele Sim, pinguinzinho. Foi o Andrei que jogava futebol e o Jacaré do Bombeiro colocou esse apelido colocou em o mim. apelido. E agora eu estou fazendo uma transição, conversando com um cara que eu trabalhei no estúdio dele, o Dom Romeno, um cara que me ajudou muito ali. Falou, porra, mano, você é um puta de um nome, André Vicário, nome forte. Para esse Sim, negócio de Picolino. Vamos, deixa. Eu falei, pô, e agora eu tô fazendo essa transição, tô trabalhando com os dois nomes, sim. mas futuramente eu queria que o Picolino fosse dormir e o André O André Vicário com essa Vicari nova voltasse. fase, Claro. marcando essa nova fase que eu tô entrando aí, que faz uns 2 anos já. Até porque você é um artista e artistas é isso, né? Quanto mais muda o nome, mais muda a forma, mais muda a função, Vai mudando vai tudo. abrindo a cabeça e vai É, abrindo tudo. E assim, a tatuagem é uma arte, né? Ela não foi considerada assim durante muito tempo, mas nos últimos anos aí, hoje é considerada uma arte, né? E eu posso dizer de experiência própria que você é um artista assim, nota mil, legal. nota Obrigado, mil. muito obrigado. E assim, cara, eu gostaria de agradecer por você ter vindo aqui, por a gente ter tido esse papo. Por quê? Porque esse podcast, a gente tenta
quebrar tabus. A gente tenta explicar para a sociedade que aquilo, tudo é lícito, desde que seja feito de forma gradativa, com responsabilidade. E a tatuagem é um tabu da sociedade humana, né? Nós citamos aqui várias épocas, vários períodos da sociedade humana, da civilização humana, em que ela veio marcando, né? E é lógico que agora não é diferente, ela marca talvez uma mudança de estilo da sociedade. E aí vai criando artistas como você por esse caminho aí, que vão realmente fazendo verdadeiras obras de arte no corpo das pessoas. Isso é gostoso, assim, é uma coisa que é muito. Você olhar o cara que você acabou de fazer o trabalho, assim, e ver a felicidade, ver a sua superação a cada trabalho, assim, é gratificante demais, assim. Eu te agradeço a oportunidade de poder estar aqui também e ajudar a mostrar para as pessoas isso, que pô, hoje você vê os tatuadores aqui de Pederneiras mesmo, a gente tem ótimos tatuadores aqui, inclusive eu posso citar o nome de alguns são amigos meus, Rafa Viana, o Mazinho, a Luna, e vários outros aqui. Isso é todo mundo vivendo bem, cara. É uma Claro. profissão que todos trabalham, tem uma vida Tem, muito tem, legal. tem um mercado para todo mundo, né? Tem campo para todo porque é o mundo que você falou, trabalhar. abriu, o É? público tá, e é muito gratificante tudo isso, sabe? Que ótimo, que ótimo. Poder estar aqui falando um pouco mais sobre, que atinge, que algumas pessoas consigam ver essa conversa e refletir se alguém ainda tem algo contra, porque não é nada demais. É um adorno, a única diferença é que é um adorno que não sai mais, mas Claro. não deixa de ser um adorno. Claro, sem dúvida. Coisa Polino, desculpa, André Luiz Vicário, tranquilo. que agora eu posso chamar dos dois, né? Cara, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua vinda aqui, a ter aceitado o meu convite para a gente desvendar o mundo das tatuagens. E te convidar a vir mais vezes para a gente falar mais sobre esse tema, que eu acho que é um tema que vai ser caro a muitos dos nossos internautas. Ou que tem dúvida, ou que tem medo, ou que ainda para essas pessoas seja um tabu. Então nós vamos, eu acredito, tenho certeza de que essa nossa conversa vai ajudar muitas pessoas a tomar uma decisão sobre o seu corpo, sobre sua vida. Tatuagem é uma coisa para a vida e é uma coisa que você faz no seu corpo. Então você tem que gostar. Tem que ser. Inclusive, em cima dessa sua ideia, eu falo, a gente pode vir qualquer dia para falar sobre materiais, Claro. procedimentos, alertar os clientes quando for procurar um profissional para não correr risco de saúde. Sim, sim. Então, dá pra gente até fazer um trabalho educativo aí Claro, com os claro. internautas, aí fica um negócio muito bacana. Voltemos mais vezes, então. Isso aí, Muito foi obrigado um prazer pela sua imenso, eu que presença. agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouquinho também. Tá certo. Bora lá, pessoal. Tatuar. Vamos lá no Sol e isso Lua aí. e vamos fazer as tatuagens que vocês tantos desejam. É isso aí. Até o nosso próximo encontro. Próximo sábado a gente está aqui com mais assuntos legais. Até lá.